sou Tatá Azevedo e tô aqui com Cacau Acácio, Marcelo Acácio, para mais um Café com Reflexões. E hoje a gente tem algo muito importante para conversar com você. Como é que você utiliza o seu tempo, as suas 24 horas? Você divide ela em importante, em urgente e circunstancial? Você consegue hoje dividir e mensurar o tempo que você está utilizando para o seu trabalho, para a sua vida pessoal e para o seu descanso, para os seus hobbies? e como é que você se sente com relação ao seu tempo? Hoje, como é que o ser humano vive? Como é que você vive? Como é que está o seu tempo? Ou você vive correndo de cronos o tempo todo, desesperado para conquistar alguma coisa? E quando chega no final do dia, você consegue perceber o quanto você fez? E o que você fez é importante e era o que você queria fazer? Consegue alcançar os seus sonhos, seus objetivos através disso? Muito bacana isso que a Cláudia falou, né? Porque assim, a gente... E a Thaís, puxando esse gancho que a Thaís falou aí do importante, urgente e circunstancial, a gente tem essa dica, e isso para falar com vocês hoje. Dividir o nosso dia em o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. O que verdadeiramente é importante para você no seu dia a dia? Quais são as coisas que você julga importante no seu dia a dia? Eu queria fazer essa pergunta para a Thaís, por exemplo. Como que você mensura o que é importante no seu dia? Se tem a ver as atividades que eu estou realizando com os meus objetivos, com as minhas metas, com os meus sonhos. Legal. Para você, Cláudia, como é que é isso? De mensurar, eu vou mensurar, eu mensuro. Mensurar é medir. Como que eu vou medir o que verdadeiramente é importante para mim e dar foco nisso? Quando o que eu estou fazendo, ele chega ao que ele me leva ao que eu quero chegar, ao meu sonho, ao meu objetivo. Legal. Então, assim, às vezes a gente passa muito tempo fazendo muita coisa, salvando muitas pessoas, transformando muitas vidas, mas a gente não consegue chegar ao nosso objetivo, ao nosso sonho. Legal. Então, não vou dizer que foi uma perda de tempo, mas foi um tempo que foi subutilizado para coisas que não eram importantes naquele momento. Bacana. Então, pessoal, o que a gente julga como importante e o que é importante... Olha só, a gente julga como importante e o que é importante entender nesse momento é que como mensurar o que é importante no meu dia a dia. Eu mensuro da seguinte forma: que resultado isso vai me trazer? O resultado tem que estar muito claro na nossa cabeça. Quer ver um exemplo? Vou passar o dia inteiro assistindo Netflix, por exemplo. Não é para deixar de assistir Netflix não, pessoal. Netflix, a gente também gosta de vocês, tá? É isso aí. O importante é o seguinte, dentro do meu dia a dia, o que eu vou me dedicar como importante, o que eu vou trazer de resultado para o meu objetivo lá na frente, para o que eu quero alcançar lá na frente, o que ele vai trazer de conhecimento para mim, certo? O que eu vou agregar de conhecimento para os outros e o que eu vou fazer isso se transformar em importante para a vida das outras pessoas e para a minha vida também. É importante estar muito claro na nossa cabeça que tudo que a gente faz de importante, certo? Tem resultado claro. Qual é o resultado que eu vou alcançar com isso para o meu bem comum, que é o meu objetivo, para a busca do meu objetivo. Isso é saber o que é importante no nosso dia a dia. Agora, se a gente... Diga, Claudinha. Isso é fantástico, porque o que acontece? Quando a gente faz exatamente essa pergunta, qual é o resultado que isso me traz e o que eu quero com isso, com essa atividade, a gente consegue verdadeiramente entender o que é importante e o que é urgente e o que é circunstancial na nossa vida. Por exemplo, assistir televisão é bom, é gostoso. Agora, qual o resultado que isso vai me trazer? E o que eu estou querendo assistindo televisão? É descansar? Relaxar um pouco a minha mente? Ok, eu tenho que fazer isso sim. Mas quanto tempo eu vou utilizar para fazer isso? Quanto tempo eu preciso para esse descanso?
A Tatá costuma dizer que nós temos 24 horas e podemos dividir em 3 partes de 8. Exatamente. E pensando no que é importante, o que você tem procrastinado hoje na sua vida e deixado para fazer de última hora? Aquilo que é importante e se tornou urgente. Como é que você tem gerido hoje o seu tempo, se planejado para poder executar de uma forma mais clara, objetiva as suas atividades, de forma que você realmente tenha um resultado? E o que você está postergando para fazer? Ou às vezes até mesmo o que você tem se sabotado, deixado para a última hora para fazer algo que é extremamente importante? E isso a gente chama do urgente. Na verdade, o urgente é aquilo que já foi importante e que a gente de alguma forma empurrou com a barriga, certo? E a Thaís gosta de dar um exemplo muito bacana, que é, por exemplo, aquele barulhinho que a gente começa a escutar no nosso carro, né? E aí a gente está no dia a dia escutando aquele barulho e fala assim, daqui a pouco eu olho, daqui a pouco eu vejo, 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 e daqui a pouco seu carro explode. E aí o que você viu? Nada. Você deixou uma coisa importante, certo? Se transformar em urgente, e o quanto que isso vai gerar de resultado negativo para você. O quanto que isso vai te onerar em tempo, em dinheiro, certo? Em vida, porque deixou para depois. Então, assim, é muito importante, e eu tô falando um monte de importante mesmo, porque é muito importante a gente focar nas coisas importantes e fazê-las e não deixar essas coisas se tornarem urgentes. Então, E pensando nessa situação do urgente, a gente também tem que saber diferenciar o que é procrastinação, que a gente foi deixando para a última hora para poder executar, que era algo importante, se tornou urgente, e também entender que existem coisas que estão fora da nossa mão, que realmente são urgentes, por exemplo, um acidente de carro, uma doença, alguém se machucou, foi um acidente. Então é importante a gente entender e diferenciar o urgente que a gente deixou para a última hora, né? Que um dia foi importante e se tornou urgente, e aquilo que foge da nossa mão. Existem urgências que não estão... São acasos, acontecem. Exatamente. Né? Por exemplo, mas existe também a responsabilidade com relação a isso, porque pensa bem, por exemplo, você tem uma coisa importante, um relatório para uma reunião que você tem que entregar na segunda-feira, e isso é falado para você com uma semana de antecedência, e aí você pensa, não, se a reunião é na segunda-feira que vem, e eu consigo fazer isso em 3 horas, e a reunião é só 2 horas da tarde, vou fazer no período da manhã, na segunda-feira, que é o meu prazo de entrega. De repente acontece um acidente. Eu procrastinei, né? E aí, de repente, acontece um acidente, eu chego no meu trabalho com 1 hora só de antecedência dessa reunião e o computador inventa naquele momento de dar defeito e eu não consigo fazer o meu trabalho da maneira correta, porque eu transformei o que era importante na minha vida em urgente por causa de uma emergência. Sim, mas quem transformou fui eu. Exatamente. A gente falou do que é importante, a gente falou do que é urgente, e tem mais uma esfera que é muito importante a gente estar atento e administrar muito bem ela, que é a esfera do circunstancial. Circunstancial nada mais é do que aquelas atividades que não nos trazem um resultado diretamente. Por exemplo, eu tenho que ir a uma festa que o meu chefe pediu para eu estar presente. Será que é necessário? Será que realmente é importante eu estar nessa festa ou é só para cumprir um protocolo? Eu vou estar lá simplesmente para passar o tempo porque alguém pediu? E aí vem na nossa cabeça aquela questão assim de que, não, eu preciso estar lá porque assim, quem não é visto não é lembrado. Então eu preciso estar nesse evento social que é importante para mim. Você está neste momento deixando de fazer algo que é verdadeiramente importante e que o resultado está muito claro. A gente não está querendo dizer aqui que não é para assistir Netflix, que não é para ir para um evento social obrigatório. Não é isso. É que se existe uma linha de
importância, certo? De prioridade nas coisas que a gente precisa fazer no dia a dia, na nossa vida. É disso que a gente está falando. É priorizar, é gerar as coisas que a gente fala, mas o circunstancial que a Tatá tá falando, assim, de um evento social obrigatório, eu tenho uma festa da minha família que é muito importante eu ir, porque eles esperam isso de mim, mas eu acho isso um saco ter que ir para essa festa. Eu acho que não é importante. Eu tenho outras coisas nesse momento que me faria mais feliz estar fazendo do que estar no chá de bebê da concunhada, da sobrinha, da tia, da filha da minha sobrinha. É família para sempre. Certo? E aí o que acontece? Família para sempre. Aí o que acontece? Eu me sinto na obrigação de ir, coloco dentro da minha cabeça que isso é importante, não sigo as minhas prioridades e gero um ciclo vicioso de estar no circunstancial. Então, assim, toda semana a gente está falando assim, cara, escreve aqui, coloca o seu comentário, o que você acha e tudo mais, conversa com a gente. Desafio que eu faço para você agora, nesse momento, dá uma olhadinha aí. Descreve todas as suas tarefas, do início. Descarrega tudo que você precisa fazer, tudo que você acha importante, circunstancial, urgente, num papel. Coloca para fora. A nossa mente tem a mania de nos enganar. A gente fala, não, o que é importante está aqui dentro. Cara, tá aqui dentro. Mas na hora que você está fazendo o que é urgente, ele some. Então coloca tudo no papel, descarrega mesmo. Aí depois que você descarregou essa parada toda aí, você vai fazer o seguinte, você vai colocar ordem de prioridade para essas coisas acontecerem. Dia, mês, hora, semana. Quanto tempo você vai se dedicar para cada tarefa, certo? Lembrando o seguinte, só para dar uma dica aqui, mas a gente precisa entender que o nosso dia, que tem 24 horas, dividido em 8, como a Tatá falou lá atrás, a gente precisa fazer o seguinte, lembrando que geralmente, para os seres humanos normais, certo? 8 horas a gente dorme, tá bom que é assim, tá bom, 8 horas a gente dorme, 8 horas a gente trabalha 8 horas, né? Então, e as outras 8 horas a gente faz o quê, Tatá? A gente está dividido em duas partes. A gente tem 4 horas que a gente come, que a gente tem as nossas necessidades básicas e a gente está se deslocando de um lugar para o outro. É mais ou menos uma estatística de 4 horas que você usa para fazer essas atividades. E você vai ter mais 4 horas produtivas para você escolher e fazer o que você quiser. Seja fazer uma atividade física, seja você namorar, ir ao cinema, seja você fazer um curso, estudar, malhar o cérebro. Você tem 4 horas produtivas por dia que você pode escolher fazer o que você quiser, além das 8 horas de trabalho e além das outras 4 horas que você utiliza para fazer as suas necessidades básicas, se deslocar e comer. Então, Tatá, você está me dizendo que quando eu for colocar no papel, descarregar tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que colocar o tempo que eu gasto para me deslocar até o local, o tempo que eu gasto para comer, o tempo que eu gasto para tomar banho, para ler um livro, o tempo que eu gasto para fazer as minhas necessidades fisiológicas, tudo. Eu tenho que colocar tudo verdadeiramente. Exatamente, porque é dessa forma que você vai conseguir otimizar o seu tempo e utilizar ele de uma forma mais produtiva, para você conquistar aquilo que você realmente quer. Para que a gente coloca, gente, isso tudo no papel? Para a gente planejar os nossos objetivos, para a gente planejar os nossos sonhos. Ou seja, ao final de uma semana você tem que checar, cara, eu consegui fazer tudo que eu me propus? Será que eu consegui implementar todas as atividades que são realmente importantes? Será que eu consegui administrar as minhas urgências que realmente são urgências? E avaliar ao final, como é que eu posso melhorar a minha semana, como é que eu posso otimizar o meu tempo e como é que eu posso executar mais atividades para que eu tenha mais resultados ao final dessa semana, ao final desse mês, ao final desse período. Porque aí eu consigo verdadeiramente equilibrar, né, o importante, o circunstancial, na minha vida, né? A gente tem que ter 70% de importante,
De urgente, nós temos 20%, 20% e e 10% da nossa vida circunstancial. precisa ser circunstancial. Então, quanto de tempo que a gente às vezes perde no circunstancial ou se perde no urgente porque a gente deixou de fazer alguma coisa, sendo que 70% da nossa vida é importante. E a pergunta para a gente fechar isso aí é o seguinte: o que é verdadeiramente importante para você na sua vida? Que vai fazer você realizar o seu sonho, o seu objetivo. Pessoal, brigadão, grande abraço.